Agora a gente recebe um convidado falando de saúde aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A crise de Covid-19 gera comprometimento de parte do sistema respiratório de muitos que adquiriram a doença, como a gente já sabe. Para manter essa função de respirar, muitos pacientes precisam ser entubados, receber uma ventilação, uma respiração artificial. Sobre a necessidade e os riscos desse procedimento, a gente conversa com o Dr. Fábio Zanata, anestesiologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Doutor, obrigada por conversar com a gente, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar levar um pouquinho de informação para quem nos ouve agora sobre essa epidemia que está assolando a gente. Vamos sim, essa é a intenção mesmo. É um assunto bastante difícil, delicado, né? Muito se fala realmente sobre essa necessidade de entubar os pacientes em estado grave infectados pela Covid. Isso porque a maioria desses pacientes ficam praticamente impossibilitados de respirar sozinhos. Uma luta pela compra de respiradores mecânicos foi travada por todos os países do mundo, a gente vem acompanhando, já que o equipamento, afinal das contas, tem a capacidade de salvar vidas desde que bem utilizado, né? Aí que entra o senhor com seu trabalho excelente. Conta pra gente então como funciona o processo de intubação, de qual forma um médico como o senhor procede quando fica decidido a necessidade de intubar mesmo o paciente. Então, para a gente começar a falar sobre o que precisa para a intubação traqueal, a gente precisa entender o motivo de se chegar lá. O coronavírus, ele leva à insuficiência respiratória porque ele atinge os pulmões. E ele faz com que a ventilação do paciente seja prejudicada. E aí o paciente entra em hipóxia. O que é isso? É falta de oxigênio na corrente sanguínea, no sangue para levar as células. O tratamento da insuficiência respiratória, então, é levar oxigênio e aumentar a oferta dele, a concentração da mistura, para o paciente, fazendo com que o ventilador leve essa conexão entre o oxigênio ao pulmão do paciente. Então, nós fazemos a intubação e melhoramos essa atividade respiratória, porque quando o paciente entra na insuficiência respiratória, o julgamento dele, o nível de consciência e a força mecânica ventilatória é prejudicada, ficando cada vez mais frágil. Então essa troca piora. E a gente faz com que o oxigênio chegue em uma melhor quantidade e tenta restaurar essa insuficiência dele. Certo, e o respirador afinal então é um aparelho, não imagino como funciona, ligado na tomada, e aí tem um tubo que é colocado pela boca e ele desce até os pulmões, esse tubo? Isso, o tubo passa pela garganta e vai por dentro da traqueia. Esse tubo nada mais é do que uma interligação entre o pulmão e o ventilador. Só que a gente precisa deixar claro que é o seguinte, existem tipos de ventiladores. O ventilador nada mais é do que um auxiliador, desde um paciente que tem apneia do sono, por exemplo, que precisa desse ventilador para dormir bem à noite, para se oxigenar, até a totalidade da função respiratória do paciente, quando ele não tem a capacidade por si só de ventilação. Então, existem tipos, graus de complexidade do ventilador que vai fazer com que o paciente seja suprido por esse oxigênio, vamos dizer assim. Certo. Então, o coronavírus, existem as fases assintomáticas até totalmente a fase dependente do ventilador. E nessas fases de gravidade, a gente utiliza o ventilador para auxiliar a força de respiração, a capacidade ventilatória do paciente, até a sua totalidade, a ventilação do paciente. Certo. E esse ventilador mecânico, imagino que não tenha nada a ver com inalação, né? Aquele aparelho que a gente vê muita gente que tem dificuldade respiratória também usando, né? Sim. A inalação, ela é feita puramente, estritamente só pela força do paciente. Ele não tem nenhum auxílio, ele não vai ter nenhuma condução do fluxo de oxigênio para o paciente. O paciente inspira, inala só puramente pela força dele. E a gente não consegue também ministrar a quantidade de oxigênio acima da quantidade que tem no ar ambiente, porque ele faz o uso do oxigênio ambiente. Então não tem nada a ver com o ventilador mecânico. Ok, agora também imagino que o médico como o senhor, que faz todo esse procedimento, esteja correndo risco. A gente vê tantos profissionais de saúde sendo afastados, infectados, principalmente no começo da pandemia, quando os equipamentos de proteção ainda não estavam sendo todos utilizados e nem também as informações com relação à contaminação.
É perigoso? Quais são os métodos de proteção para não se contaminar nesse momento? A gente sabe que a principal transmissão do coronavírus é através das secreções de saliva na boca do paciente, coriza, que ele possa espirrar, falar no ambiente. Por isso que do isolamento social. Quando a gente faz a intubação para tratar a insuficiência respiratória, o paciente ele está totalmente desacordado. E aí ele perde essa capacidade de parar de falar, de fechar a boca e exalar as perdigotos, as secreções pelo ambiente. Então todos aqueles profissionais, o médico que vai fazer a intubação, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, todos aqueles que estão em volta do paciente, sofrem sim um grande risco na hora da intubação de se contaminar. Por isso que os equipamentos de proteção individuais, máscara, gorro, aquela máscara que a gente vê transparente, ela evita muito o contato do paciente com os médicos que vão estar fazendo esse procedimento e assim evitando a contaminação. A gente observa que muitos hospitais do Brasil ainda continuam faltando os EPIs e isso leva os médicos e esses profissionais a serem contaminados porque precisam fazer esse tratamento, senão o paciente pode ir a óbito. Pois é, muito importante esse trabalho e principalmente também essa proteção. Sem o médico precisa proteger sua vida primeiro antes de salvar a outra, né? E a pessoa depois de entubada também, não é um procedimento muito rápido, ela passa algum tempo entubada e também se alimentando de maneira especial. Muito legal entender um pouco mais desse mecanismo na prática, é difícil um pouco para quem é leigo e não entende, mas esclarecimentos como o do senhor nos ajudam a ter uma visão mais próxima de toda a realidade. A gente conversou com o Dr. Fábio Zanata, que é anestesiologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Doutor, bom trabalho, obrigada pelo seu trabalho, fica aqui a nossa homenagem e agradecimento, obrigada pelos esclarecimentos, força nesse período e até uma próxima conversa, espero que em breve. A conexão acho que ficou um pouco ruim. Ficou um pouco ruim, eu te agradeço mais uma vez, te desejo uma ótima quinta-feira.